Olá, queridos graças e paz. Eu quero aproveitar para dizer que os nossos cursos da plataforma cursos.pastorlobo.com, de curso à distância, estão com desconto de 70%. Digite a palavra desconto 2020. Você pode parcelar até 3 vezes e vai abençoar a sua vida. Dá aqui seu like, compartilha essa mensagem que vai ser poderosa para o seu coração e para libertar cativos. Fica com Deus. Amém, queridos. Graça e paz ao seu coração. Que o amor de Deus entre na sua vida, na sua casa, aonde quer que você esteja ouvindo essa palavra. Estamos online, de Curitiba, da Igreja Batista de Bom Retiro. Estamos morrendo de saudade de todos vocês. Queremos em breve estar de volta. Já vou adiantar que na semana que vem, se o distanciamento social continuar, você não esquece de estar com o seu suco de uva e com o seu pão, para a gente celebrar a ceia do Senhor juntos, amém? Depois de adorar ao Senhor com louvor, com ação de graças, com ofertas no seu altar, eu quero dizer para você que nós preparamos uma mensagem poderosa ao seu coração. Eu quero mandar um abraço todo especial para a irmã Neuza Domingues, lá de Joaquim Távora, sempre nos acompanha, e todos vocês que nos acompanham pela internet, que são membros à distância, que têm caminhado em fé conosco, eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém? Hoje eu quero falar sobre intercessão profética. Há muito que se fala, há muito que se tem visto a respeito de intercessão e de intercessão profética. A gente consegue aí selecionar, a gente consegue pensar uma série de versículos a respeito de oração. A intercessão é um dos tipos de oração que está na Bíblia. Você tem oração de gratidão, tem oração de louvor, você tem oração de adoração ao Senhor, você tem oração de clamor, você tem oração de confissão, de entrega, de dedicação. A intercessão, ela é marcada pelo encontro entre o ser humano e Deus, entre o ser humano e o mundo espiritual, e é por isso que nós oramos, e é por isso que nós intercedemos. Hoje quero falar especificamente sobre a oração de intercessão profética, e antes disso eu quero orar com você. Pai querido, em nome do teu filho Jesus, quero abençoar o teu filho, a tua filha, e desentupir. Eu quero retirar as escamas dos olhos e o entupimento dos ouvidos dos teus filhos, para que a porção generosa do teu Espírito Santo, ministrada ao coração do teu povo, Pai, possa levá-los a um lugar de entendimento e de intimidade da tua palavra. Pai, nós, essa noite de domingo, abrimos o nosso coração, Pai, para que o Senhor derrame da tua verdade e faça de nós instrumentos do teu poder e da tua glória em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, intercessão profética. Deus é um Deus que Ele levanta intercessores. Em Jeremias, capítulo 29, verso 7, diz assim a palavra do Senhor: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Esse texto nos conta a história de um tempo em que o povo de Israel foi desterrado, o povo de Israel foi capturado pela Babilônia. Ele então é levado para fora de Israel, fora de Jerusalém, e é colocado numa cidade que eles não querem estar. Ele é colocado numa situação em que eles não querem estar. Muitas vezes a vida, muitas vezes Deus, ou muitas vezes a nossa própria vontade nos leva para lugares onde a gente não quer estar, sob domínio, sob o governo de pessoas que nós não queremos como governantes, e é isso que está acontecendo com Israel. A Bíblia diz que você não deve orar para que um governo fracasse, você não deve orar para que um país vá em falência, você deve orar pelo enriquecimento, pela prosperidade da sua cidade, da sua empresa, do lugar onde você trabalha, porque a sua prosperidade depende da prosperidade da cidade que você está, da empresa que você está e da família que você está. Tem muita gente torcendo e orando para que o casamento não dê certo, para que
uma determinada ação política não dê certo, porque ele quer que esse governo, que ele quer que essa direção caia, para que ele possa ter uma oportunidade de começar de novo. A Bíblia não te convida a isso. A Bíblia diz que Deus é que coloca rei, que tira rei. E em Romanos capítulo 13 diz que Deus é que dá toda a autoridade. Então, querido, olhe pela prosperidade da sua cidade, do seu estado, do seu país. Ore pela prosperidade da sua casa, da sua família, do seu casamento, porque a sua prosperidade depende disso tudo aí. E Deus é um Deus que levanta você para que você ore pelas pessoas. Pastor, o que eu estou fazendo nessa empresa? Você é um intercessor nessa empresa. Pastor, mas isso não era o que eu sonhava, eu queria estar em outro lugar, eu queria estar numa outra faculdade, eu queria estar numa outra situação. Mas se Deus te plantou aí, é porque Deus quer você intercedendo pela prosperidade dessas pessoas, para que a vida de Deus entre nesse lugar. Nosso Deus é um Deus que ele sempre avisa os intercessores. Está escrito em Jonas capítulo 1, verso 2, vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus, ele quando percebe o pecado, chega um momento em que Deus, ele dá um basta no pecado, mas antes dele trazer juízo, ele sempre vai mandar um intercessor, ele sempre vai despertar alguém. Então, se você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, de repente tiver um sonho, tiver uma visão, tiver um insight, tiver assim um discernimento de Deus para orar por uma situação, por uma pessoa. Tem muita gente que fala assim, pastor, como é que eu tive um sonho, como é que eu oro? O sonho foi ruim, o sonho foi bom, o sonho foi um aviso. Preste atenção nisso. A Bíblia diz que nosso Deus, ele fala conosco através de sonhos e visões. Se ele falar com você, querido, se Deus te levantar e você se lembrar do sonho, coloque esse sonho debaixo da autoridade do Senhor. Às vezes Deus, ele quer falar contigo, porque é o momento que você está sensível à voz dele. Esse tempo que nós vivemos, que se chama hoje, nós ficamos tão atarefados, nós ficamos tão impregnados de mídias. É a televisão, é o celular, é o telefone, são pedidos que você recebe de um, de outro, são vozes, e de repente na hora que você vai dormir, é a única hora que Deus tem para falar contigo. Então se você receber um sonho, Deus às vezes está avisando você como avisou Jonas, vai lá e prega contra ela, porque o pecado dela subiu contra mim. Interessante que esse povo se arrepende, e a Bíblia diz que toda a cidade de Nínive se converteu ao Senhor. A Bíblia também conta a história de Gênesis 18, de 17 a 23. Então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer. As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e seu pecado é tão grave, que descerei para ver. Deus, ele fala conosco, e quando ele fala com você a respeito de um juízo, do caos, da tragédia, do sofrimento, ele está querendo que você levante uma voz profética, que você interceda por aquela cidade, porque a única razão para que o juízo não seja derramado é a tua intercessão. O nosso Deus é um Deus que busca intercessores. Deus não busca adoradores, Deus não busca pastores, Deus não busca profetas, Deus não busca missionários, Deus não busca grandes cantores, Deus busca intercessores. O intercessor não faz parte de uma elite espiritual, não é isso, mas os intercessores são sim, são poucos, não são melhores nem piores, é um ministério dentro da igreja, mas eles são sim, os intercessores são poucos, e Deus vai pensar, Deus vai levantar pessoas. Na sua casa, você é o único crente, você é o intercessor. No seu trabalho, você é o único crente, você é o intercessor. Se na sua faculdade você é o único crente, então você é o intercessor. E diz assim, Ezequiel 22, a partir do verso 23. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, disse-lhe a terra de Israel, tu és terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei. Os seus príncipes no meio dela são como lobos.
contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e necessitado. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação. As vozes proféticas estão caladas, as vozes sacerdotais estão desviadas, os governantes, os príncipes se corromperam, o povo está perdido. Gente, se houver ausência de profeta, se houver ausência de sacerdote, se houver ausência de governo, virá uma anarquia, ou se o governo se corromper, se houver um povo que não consegue discernir a mão direita da mão esquerda, ainda assim há esperança. Quando há um intercessor. É por isso que Deus fala, se tiver um intercessor, um homem na brecha, um homem na fissura, um homem naquele buraco de entrada, percebendo e levantar um clamor, o juízo de Deus não vai ser derramado. Deus, ele procura intercessor no meio de uma cidade. Deus procura intercessor no meio de um bairro. Deus procura intercessor no meio de uma igreja. Deus procura intercessor no meio de uma família. Então essa vocação de intercessão profética é uma vocação para todos nós, mas pouca gente recebe essa autoridade que está disponível a todo aquele que crê. Quando nós intercedemos, nós fazemos dois papéis. O papel do intercessor é um papel de encontro, de choque, de você se aproximar de Deus para clamar por misericórdia, ou você se aproximar do mundo espiritual maligno para você fazer batalha espiritual. A primeira parte é a proteção contra o juízo. Eu busquei alguém que se pusesse na brecha diante de mim. Ezequiel 13:15. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Há algo aqui dizendo que a intercessão é um combate. Nós vamos já enxergar isso. Você vai ver como é que porque tem tão pouca gente que vai para os cultos de oração, tem tão pouca gente que vai para as vigílias, tem tão pouca gente. Semana que vem, nós vamos trazer uma palavra poderosa sobre jejum na sua vida. Por que tão pouca gente tem dificuldade de fazer um jejum? Porque existe um combate naquele que fica na brecha do muro, e se você não tapar, se você não restaurar a brecha do muro, o juízo vem contra a sua vida e sua família. Eu vou dizer para você, tem muitos filhos que não morreram, tem muitos maridos que ainda não receberam o juízo do Senhor, tem muita gente que ainda não foi destruída, porque tem uma mãe, porque tem uma mulher, porque tem um pai, que está na brecha orando pela vida dele. Porque se não houvesse um clamor, se não houvesse um pedido de misericórdia e compaixão, essas vidas já teriam sido destruídas há muito tempo. A Bíblia diz em Salmo 106, 23, por isso, Deus ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante deles, para evitar que a sua ira os destruísse. Então aqui, essa palavra intercessão, que é uma tradução do grego paga, é guerrear como um soldado pela misericórdia de Deus. Eu clamo diante do Senhor pelo perdão dos pecados da minha família. A intercessão profética impede o juízo de Deus através do posicionamento na brecha. Em segundo lugar, essa palavra paga também tem um sentido de combate quando nós enfrentamos as forças do mal. Eu busquei alguém que erguesse o muro, não que estivesse apenas diante de mim, mas que levantasse uma proteção, que estabelecesse uma muralha de defesa. Romanos 15:30, e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações, por mim, a Deus. Aí apóstolo Paulo está em Roma, ele está escrevendo para os cidadãos, para os membros da igreja em Roma, e está dizendo o seguinte, que a oração da intercessão é um combate. Eu rogo para que você combata junto comigo em oração. Nós já aprendemos nas mensagens passadas que no mundo espiritual não há distância de oração,
numa distância geográfica, matemática, quilométrica, que te afaste do objetivo, a oração ela tem esse poder de se capilarizar, de se infiltrar no mundo espiritual e atingir um objetivo. Então, nesse sentido, a intercessão é guerrear, enfrentando as forças opostas do maligno. Eu amarro todos os planos das trevas e anulo toda a vantagem demoníaca em nome de Jesus, desarticulando toda a arma preparada pelas trevas. Essa intercessão é uma intercessão que impede o avanço maligno na vida de uma família, ou de uma pessoa, ou de uma igreja. Mas pastor, eu posso ser intercessor? Pode. Você vai ter que experimentar apenas disciplina para desenvolver 5 qualidades, 5 qualificações do intercessor. A primeira delas é a convicção da justiça de Deus. O intercessor, ele sabe que Deus nunca trará sobre os justos o juízo que é dado somente para os ímpios. Então é por isso que em Gênesis 18, 23, Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? O que está acontecendo aqui em Gênesis capítulo 18? Deus, ele é juiz e ele já está sentenciando quem? A cidade de Sodoma e Gomorra. Mas Abraão, ele intercede pela cidade e ele faz Deus lembrar, como se Deus pudesse se esquecer, que ele é o juiz de toda a terra e que ele não trata o justo do mesmo jeito que o ímpio. Então, se você quer ser intercessor, preste atenção nisso, querido. Use a palavra de Deus como voz profética. Lembre-se das promessas do Senhor. Em Lamentações, a Bíblia diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, quando você orar profeticamente, quando você interceder profeticamente, diga no mundo espiritual que aquele pelo qual você está orando, ele não só merece a misericórdia do Senhor, mas não deve ser tratado igual ao ímpio. Número 2, a segunda qualificação do intercessor é a preocupação com a glória de Deus. A glória de Deus é mais importante do que a reputação pessoal. Em Êxodo 32, de 9 a 12, Deus fala o seguinte para Moisés: deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois, farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o meu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade, e não tragas este mal sobre teu povo. Moisés recebe um convite aqui muito fascinante, uma proposta muito interessante. Deus diz: sai da minha frente, eu vou destruir esse povo, porque ele é um povo. Se você pegar o versículo anterior, fala assim: esse povo é um povo obstinado, esse povo, ele já se perdeu, já se corrompeu. Sai, eu vou destruir ele, e eu vou fazer de você uma grande nação. E Moisés, ele muito mais preocupado com a reputação do Senhor, ele diz: não, o que os povos da terra vão pensar? Que o Senhor tirou os povos do Egito para fazer o mal aqui? Então ele está muito mais preocupado com a glória do Senhor. O intercessor tem que estar preocupado com a glorificação do nome de Deus e a expansão do reino do Senhor. Número 3, o intercessor tem que ter um relacionamento íntimo com Deus, aonde diante de Deus ele é totalmente franco e totalmente reverente. Em Daniel 6:10, a Bíblia diz que 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Querido, você precisa disciplinar isso. Você precisa acordar e orar. Você precisa ter um tempo no meio do dia para orar.
E você precisa ter um tempo antes de terminar o dia para agradecer a Deus e a orar. Essa é uma expressão de humilhação, onde você diz para Deus, eu não sou capaz, mas é uma expressão de poder, porque você traz a mão de Deus em teu favor. Foi com essa oração de intercessão que Daniel, ele, dentro da cova dos leões, Deus responde tapando a boca, fechando a boca dos leões e livrando ele do mal. O intercessor não é alguém que só quer orar na igreja. Tem gente que só quer vir para orar na hora do culto. Em casa ele não ora, ele acorda, ele não ora, ele passa o dia, ele não ora, nem lembra de Deus. De vez em quando ele faz um post aqui no Facebook, no Instagram, manda uma mensagem automática até, gente que fica mandando mensagem automática, todo dia ele manda para a gente um devocional. Imagina se você vai conseguir ler todos os devocionais. Pastor, então, o que pastor recebe de devocional? Se eu passar meu dia lendo todos os devocionais que eu recebo, eu não faço mais nada. Mas eu tenho sim que ter meu tempo de devocional, tenho que ter sim o meu tempo de oração com Deus. Quarto, a qualificação do intercessor é coragem para arriscar sua própria vida. O intercessor é alguém que se coloca diante de Deus, é alguém que se coloca entre o poder de Deus, o juízo de Deus e o povo, entre a justiça de Deus e o povo, mas também entre o povo que está vulnerável e Satanás. São duas posições, tomar posição entre os mortos e os vivos. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e fez intercessão por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos e a praga cessou. E a praga cessou. Você precisa aprender a ser corajoso na hora de você orar. Tem muita gente que é covarde na hora de pedir. Tem muita gente que esquece e não diz para Deus a verdade. Seja franco, seja reverente, mas seja corajoso. E por último, a última qualificação que nós separamos do intercessor: desprendimento, disposição e disponibilidade. Sair do conforto da proteção para servir o reino. Sabe por que tem muita gente que não ora? Porque tem tudo. Você tem tudo, você tem dinheiro no bolso, você tem saúde, seus filhos estão bem, a sua vida está boa. Você fala, para que orar? Para que orar? A Bíblia conta a história de um homem chamado Neemias. Ele era um assessor do rei, era um ministro do rei. E diz assim a palavra de Deus, Neemias 1, verso 11, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Preste atenção. Esse homem é um homem de confiança do rei. Os reis eram sempre ameaçados de serem envenenados, de serem destituídos através da morte, do assassinato. Esse homem era um protetor do rei. Ele está num lugar, gente, na fortaleza de Suzã. Ele está muito bem protegido, ele está com o bucho dele cheio. Esse homem, ele tinha um salário, não fica pensando que ele era um escravo sem salário. Ele era um homem que tinha posses ali. E ele resolve abandonar tudo em favor do reino, em favor da intercessão. Tem muita gente que não sabe interceder, porque teve uma vida tão boa, teve uma vida de qualidade tão boa, teve uma vida de fartura tão boa, nunca experimentou um deserto, que na hora que vem a tragédia, na hora que a tragédia atinge seu filho, seu neto, sua história, sua própria vida, ele não sabe nem orar, nem interceder. Por quê? Porque nunca foi treinado para a guerra. E é isso que a intercessão é. A cobertura espiritual da oração ou da intercessão profética. Existe uma cobertura. A Bíblia conta para a gente, em Êxodo 17, a história do avanço do exército amalequita contra o povo de Israel. Israel está cansado de uma jornada de 3 dias, saindo de madrugada à noite, à meia-noite, o anjo da morte visitou o Egito, matou todos os primogênitos, caiu um grande terror sobre o egípcio. Eles mandam Israel embora, Israel sai com muitos bens, e eles andam aquela noite toda, atravessando ali o mar, chamado dos juncos, ou mar vermelho. Eles caminham mais 3 dias, até que o povo fica cansado,
Você imaginando você caminhar 3 dias no deserto do Sinai, entrando ali pela região de Midian, e de repente Israel é assaltado pelos amalequitas. Então, Moisés, Arão e Hur começam a orar por um homem chamado Josué, para que ele lute contra os amalequitas. E diz assim: fez Josué, como Moisés dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira, ou Jeová Nissi. Essa é a expressão do caráter do Senhor. O Senhor é a minha bandeira, é a minha vitória. E existem fundamentos aqui dessa cobertura espiritual, para que você não tenha medo de orar. Meu lugar é você saber que você que é membro dessa igreja, ainda que seja um membro virtual, você tem a cobertura do seu pastor. O ministério de intercessão da igreja e o ministério pastoral nesse tempo de pandemia. Você está achando que a gente parou de orar? Nós temos orado por vocês todos os dias. Algo que eu chamei a pastora Fabíola, pastor Marcos, pastor Quecros, para que mandasse mensagem, que orasse por todo o rebanho, todos aqueles que fazem parte dos nossos vínculos, que têm vínculos conosco através do IBBR News, dos grupos de WhatsApp. Nós temos mandado mensagem para todas as pessoas. Então, aqueles que nós não alcançamos porque nós não temos o contato, ainda assim nós mantemos cobertura e as mãos erguidas para vencer, para que você vença a sua guerra pessoal. Então, a primeira coisa, a intercessão é um ministério de combate, pelejando contra Amaleque. Existe um peso da intercessão. Gente, a intercessão ela é pesada, as mãos de Moisés eram pesadas. Você que ora pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, que você fala assim: pastor, eu estou cansado. É isso mesmo, cansa. A intercessão não é para frágeis. A intercessão não é para acovardados. A intercessão não é para gente que não tem maturidade espiritual. A intercessão é para quem não desiste. Gente, um pequeno intervalo aqui. Você que ama libertação e batalha espiritual, você que quer aprender mais, os nossos livros estão no site www.institutoexodus.com. Lá você tem uma variedade de livros na área de libertação e batalha espiritual que vão abençoar a sua vida. Vai lá. Existe sim um peso na intercessão. Agora existe uma unidade que atinge quem? A todos os intercessores. Arão e Hur sustentaram as suas mãos. Eu sempre ensino aqui: o que se liga na terra é ligado no céu. Quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio de vós. Gente, quando nós concordamos em família a respeito de qualquer coisa, quando eu e a pastora Fabíola, a gente concorda, nós fazemos listas de oração, listas de impossíveis, e nós concordamos. Gente, a gente não concorda com aquilo que a gente pode fazer, a gente concorda com aquilo que a gente não pode fazer, a gente concorda com aquilo que só Deus pode fazer. A gente liga na terra concordando, e o time de intercessão, está lá Moisés, Arão e Hur, eles estão unidos num só objetivo. É um só alvo. Então, deve haver o quê? Dentro da cobertura espiritual, a unidade da intercessão. Em quarto lugar, a perseverança da intercessão. Ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. Querido, a intercessão só acaba quando o problema acaba. Ah não, pastor, já orei uma vez, está bom. Não está bom não, querido. A Bíblia diz que Elias orou 7 vezes até que ele viu a nuvem como um punho de um homem. Olha, eu estou vendo a nuvem do tamanho assim, pequenininha, de um punho de um homem. Ele falou assim: agora chega. Esse é o sinal que Deus respondeu. Eu já ouço o som de abundante chuva sobre a terra. Então, querido, a oração deve perseverar até quando? Até o fim. Pastor, mas eu estou orando e o meu pai não se converte. Eu estou orando, a minha mãe não se converte. Eu estou orando e meu casamento não é restaurado. Eu estou orando e meu filho não volta para o Senhor. Querido, ore até o fim e não desista, porque a intercessão, ela é perseverante. Pastor, eu vou morrer orando. Vai.
a intercessão funciona atraindo o poder de Deus e ela profeticamente anuncia um futuro de vitória. E por último, o fundamento da cobertura espiritual traz eficácia da intercessão. Josué desfez Amaleque a seu povo ao fio da espada. Deus, ele não deixa de ouvir orações. Só há uma coisa que impede Deus de ouvir tua oração. Sabe o que é? É o pecado. Se você está vivendo em pecado, existe um bloqueio. Esse pecado faz separação. Mas se você confessa o pecado, nós pregamos sobre isso no domingo passado à noite. Se você confessa, abandona o teu pecado, o sangue de Jesus te purifica desse pecado. E o teu canal de acesso ao Pai, ele está automaticamente religado. Número 2, quando a gente fala sobre fundamento de cobertura espiritual, tem muita gente, eu gosto de ensinar isso, sobre pessoas que estão desprotegidas. Tem muita gente que fala assim, pastor, quem trabalha com intercessão recebe retaliação. Escuta o que eu vou dizer para você. A retaliação não é um princípio bíblico que atinge crentes que são santos. Não é. Pessoas que andam dentro da palavra do Senhor não são atingidas. 1 João 5,18, aquele que nasceu de Deus não anda em pecado, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Tiago capítulo 4, verso 7, submetei-vos a Deus, obedecei a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Existe uma promessa de proteção em volta. Agora, se você anda em pecado, querido, aí você deve se preocupar com retaliação. A Bíblia conta a história de um rei que andava em pecado, o nome dele é Acabe. Segundo Crônicas 18, diz, Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá, irás comigo lutar? Olha, ele está entrando num combate, ele está entrando num momento de guerra contra Ramote e Gileade. Josafá respondeu, sou como tu, o teu povo, o meu povo é como o teu povo, estaremos contigo na guerra. É um ambiente de guerra. Segundo Crônicas, ou seja, 33 versículos depois, segundo Crônicas 18, ainda verso 33, de repente um soldado disparou do seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre as brechas da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro, tire-me do combate, fui ferido. 30 versículos depois, ele vai para uma guerra, só que a vida dele está desamparada de Deus. Esse homem, rei Acabe, ele morre de uma maneira muito trágica. Ele morre fazendo aquilo que ele devia fazer, mas ele é atingido, aqui o nome retaliação cabe para ele. Ele é atingido nas brechas da sua armadura. Querido, olha para mim. Cuidado com as brechas da sua armadura. Cuidado, porque o seu pecado, ele abre possibilidade de infiltração espiritual. Ele abre possibilidade de ataque espiritual. Então, a minha palavra é o seguinte, não saia da brecha, mas viva na brecha em santidade. A Bíblia diz que o crente, ele pode ser protegido espiritualmente pelo próprio Senhor ou pelo time do Senhor. Em 2 Samuel 21, de 15 a 16, houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito. Você está vendo que cansa? Você está entendendo que cansa? E Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg, e ele ainda estava armado com uma espada nova. Tinha um plano B aqui, hein? Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Uma pessoa que anda com Deus, que anda na promessa de Deus, que anda na palavra de Deus, que não se desvia da verdade, nem para a direita, nem para a esquerda, querido, pode estar demorando a resposta, mas ela vai chegar. Pode estar demorando, pastor, tenho orado, tenho clamado, ela vai chegar, porque existe eficácia na oração do crente que é santo diante do Senhor. Amém, querido? Número 2, quando a gente ora, a gente tem que se preocupar com algo chamado armadura espiritual. O apóstolo Paulo, grande general, ele fala o seguinte, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, dos lugares celestiais. Então, a nossa briga, para você entender, não é na terra, a nossa briga é nos lugares celestes. A nossa briga não é contra a carne e sangue, não é contra pessoas,
Nossa briga não são contra as pessoas, mas contra esses espíritos que influenciam e que governam. E ele continua, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal, e permanecerem inabaláveis. Depois de terem feito tudo assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas, eu vou sublinhar aqui, todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. A Bíblia fala de guerra, a Bíblia fala de um mundo espiritual que não depõe, lança de lado as suas armas. Há uma guerra mundial, há um confronto sem possibilidade de paz. Escute isso. Ele fala o seguinte: use a armadura de Deus. Use a armadura de Deus. Ele não nos autoriza a andar por aí sem proteção espiritual. Então eu vou orar pela minha família, mas eu vou tapar todas as possibilidades do inimigo me atacar. A Bíblia diz que a intercessão, ela é preparada para a guerra. Vistam toda a armadura de Deus. Ele fala o seguinte: você vê que são 6 elementos da armadura: capacete, as botas, o cinto, o peitoral, o escudo e a espada. Mas ele fala o seguinte: orando. Ele vai ensinar você, não é só botar armadura. Como é que você usa a armadura? Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica, com todo clamor. Porque se você vai orar, você vai precisar de armadura espiritual. A intercessão tem uma pontaria certeira. Não temos que lutar contra a carne e sangue. Não adianta você ficar lutando, usando tua energia contra a carne e sangue. A gente não usa pistola e nem usa fuzil. Nós usamos armas de combate espiritual. O sangue do Cordeiro, o nome poderoso do Senhor Jesus. Querido, você não sabe o poder do nome que Jesus, ele dá para a igreja, ele dá para aquele que crê. Porque em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Existe a cobertura do Senhor do sangue, existe o poder do nome de Jesus, existe uma palavra profética na tua boca. Usa a palavra de Deus como uma arma poderosa. E número 4, os anjos do Senhor que se acampam ao nosso redor. A intercessão está preparada para resistir a ataques, estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Firmeza significa o seguinte: você tem que estar preparado com uma boa base. Para quê? Para que você resista ao dia mal. A intercessão conhece os alvos das investidas do inimigo. Por que você bota o capacete da salvação? Porque o inimigo vai querer roubar a tua salvação. Vai querer dizer para você que não é salvo. Por que você deve usar a bota do evangelho da paz? Porque o inimigo vai querer trazer guerra sobre a sua casa, sobre a sua vida. Por que você deve usar o escudo da fé? Porque ele vai lançar mentiras incandescentes, são flechas de fogo contra a sua vida. Você deve apagar todas elas. Então, cada uma das ferramentas de defesa, dos instrumentos de defesa, são preparações que você tem contra o inimigo. Mas você tem uma arma de ataque, é a espada do Espírito. O mundo espiritual maligno não resiste à verdade. É por isso que João capítulo 8, verso 32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Existe um poder aonde? Na verdade da palavra do Senhor. A Bíblia diz para a gente em Romanos capítulo 1, que o evangelho é o poder de Deus. Verso 16, Romanos 1,16, o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Amém? E por último, a intercessão tem essa poderosa arma de ataque, que é a própria oração. Cuidado, querido, com as falsas armaduras. Cuidado com as ameaças mentirosas que você recebe. A Bíblia diz em 1 Samuel 17, aqui nós vamos encerrar: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura, quase 3 metros.
É impressionante como é que o mundo espiritual maligno usa gigantes para tentar derrubar você, para tentar fazer você deixar de orar, para tentar fazer você deixar de profetizar e de usar a intercessão. Você vai falar assim, mas é muito grande, que todo mundo tem um gigante para vencer. Eu tenho gigante para vencer, e você tem gigante para vencer. E o teu gigante, querido, eu não vou vencer por você, é você que tem que vencer. Você é que vai vencer o gigante ao qual apareceu diante de você. A Bíblia diz que Deus é que nos leva até os gigantes amorreus para fazer você vitorioso. Não é para você perder não, querido. Aqui o gigante aparece e continua. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava candeleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da lança era parecida com a lançadeira de um tecelão. Sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. E tem mais, seu escudeiro ia à frente dele. É assim que o inimigo... Está pensando que o inimigo se apresenta aqui como um fraquinho? Ele vai apresentar diante de você uma ameaça real. Uma ameaça de enfermidade, uma ameaça de falência, uma ameaça que te traga medo. Você vai olhar, a Bíblia diz, em 1 Samuel 17, esse texto, que quando esse guerreiro, com essa armadura falsificada chegava, os soldados, os guerreiros, os valentes de Israel, todos eles batiam em retirada, todos eles fugiam, ninguém se apresentou para lutar contra eles, sabe por quê? Porque essa armadura falsa produz medo. E aí, esse menino chamado Davi, ele aparece então no acampamento filisteu, só que ele não usa a armadura dos outros. A Bíblia diz a partir do verso 38, então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo, e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, e colocou-as no bolso, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Olhe para mim, não ande no dom dos outros, não ande na capacidade profética dos outros, não ande com a armadura dos outros, não ande com a fé dos outros. Deus te deu uma fé para você, Deus te deu uma armadura para você, Deus te deu um dom do Espírito para você, Deus te deu uma vocação para você. Não queira usar a arma dos outros, não use uma armadura emprestada. Gente que vai para a guerra com a armadura emprestada, não sai do lugar e vira alvo do inimigo. Querido, comece a construir a sua própria esperança de vitória, comece a vencer os teus leões, comece a vencer os teus ursos, comece a cuidar do teu rebanho. Se você começar a colecionar experiências de vitória na sua vida pessoal, daqui a pouco Deus vai te levantar como um grande guerreiro de intercessão profética, com um grande guerreiro que vai se levantar para favorecer aqueles que estão perto de você. Querido, eu vou dizer para você, João, o evangelista João, o Evangelho de João, capítulo 17, nos fala sobre intercessão profética, e a gente tem que aprender muito com Jesus. A Bíblia diz que Jesus intercede por nós, que Ele está sentado à direita de Deus e intercede por nós. E o interessante é que a oração de João 17, quando Jesus ele ora, ele primeiro ora por Ele mesmo, e daqui a pouco Ele começa a orar pelos discípulos, e depois Ele começa a orar para que eles fossem protegidos, e depois Ele começa a orar para que eles não se perdessem, e depois Ele ora por aqueles que iriam crer a partir daquilo que eles pregavam. Jesus ele tem um alvo, você tem que ter alvo na intercessão profética. A intercessão profética vai anunciar o que vai acontecer no futuro. A intercessão profética é como um tiro, é como uma flecha que você lança no futuro e atinge um propósito. Davi ele fala, tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu afrontaste, e ainda hoje, eu matarei você, vou arrancar tua cabeça. Presta atenção, Davi não estava com espada, Davi estava com 5 pedras num alforje e uma tiradeira, mas essa palavra de intercessão profética atinge poderosamente o seu próprio futuro.
E quando a pedra bate na cabeça do gigante, você sabe muito bem que pedra não derruba gigante. Foi o poder de Deus ali lançado através daquela palavra que derrubou o gigante. Então Davi saca a própria espada do gigante e arranca a cabeça do inimigo. Por quê? Porque ele profetizou o que ia acontecer. A tua boca, querido, fala daquilo que está cheio do teu coração. Se você continuar andando murmurando, reclamando da vida, reclamando do mal, reclamando que os dias são maus, gente, eu não gosto de andar com gente reclamona, eu não gosto de andar com gente que está aí para brigar. Eu tenho um Redentor que vive, eu tenho um Deus que vai adiante de mim, eu tenho um Deus que é como uma coluna de fogo à noite para eu seguir, como uma nuvem durante o dia para eu seguir. Eu tenho um Deus que anda comigo. Esse Deus é o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é um Deus que não perde batalha, é um Deus que está comigo, que está contigo como um guerreiro valente, é um Deus que não nos abandona na batalha, é um Deus que Ele vai com a gente, querido. Lança uma palavra profética sobre isso que você está vivendo. Para de reclamar sobre o mal e começa a falar sobre o bem. Começa a falar a respeito da sua própria vida, do seu próprio futuro, daquilo que a sua família vai ser, daquilo que o seu filho vai ser, daquilo que o seu neto vai ser, daquilo que a história do Senhor te coloca no coração. A Bíblia nos enche de esperança e de vitória a respeito do futuro. Então faça como Jesus. Senhor, eu protegi os teus filhos, aqueles que tu me deu eram teus, diz João 17, eu agora os guardei até o fim, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, que era Judas, para que se cumprisse a palavra do Senhor. E ele fala assim: agora eu entrego eles, eu oro por eles, e eu oro por todos aqueles que hão de crer pela mensagem dele. Esses 12 discípulos, mais tarde, Matias entra nesse mesmo time. Eles evangelizam o mundo inteiro, e hoje eu e você, querido, somos discípulos por causa de uma oração intercessória que Jesus fez. Abraão, ele faz uma oração em favor de Isaac, e ele recebe as promessas. Isaac, cego, faz uma oração a respeito de Jacó, e ele se torna a nação mais poderosa daquela época, que é Israel. A Bíblia diz que Moisés, ele lança uma palavra profética, uma intercessão profética sobre as 12 tribos de Israel. Gente, as 12 tribos de Israel avançam sobre a terra prometida e ninguém consegue segurar eles. A intercessão profética que tem um papel. O papel da intercessão profética é falar a respeito de um futuro bom, não é só propor um futuro bom, mas é estabelecer um futuro bom a respeito daquilo que sai da nossa boca. Querido, do mesmo manancial não pode sair água doce e amargosa. Uma mesma árvore não produz frutos doces e frutos amargos. A tua palavra da tua boca não pode ser uma palavra profética maligna. Retire essas palavras de maldição, retire as palavras de praga, retire as palavras de derrota, retire as palavras de tristeza, de tragédia. Enche a tua boca com uma esperança no teu coração e comece a anunciar o poder, a vitória, a fartura sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Querido, eu tenho orado pela essa igreja, para que essa igreja seja a extensão do reino de Deus aqui na terra. Eu tenho orado para que vidas entrem aqui e sejam curadas da sua enfermidade, para que aleijados levantem das cadeiras de rodas, para que cegos vejam, para que surdos ouçam. Eu tenho orado para que o poder de Deus seja manifesto através das famílias, para que homens e mulheres de Deus, valentes de Deus, criem seus filhos em lealdade um com o outro, criem os seus filhos debaixo do amor do Senhor, que toda violência doméstica seja retirada, que toda palavra mentirosa, que toda palavra dura seja retirada, que haja na boca dessa igreja esperança e palavras proféticas de vitória em nome de Jesus. Querido, pega essa palavra hoje, deixa ela entrar no teu ventre, deixa ela entrar no teu coração, mergulha na Escritura Sagrada, se apropria dos princípios, se apropria das promessas e comece a anunciar um futuro bom, não apenas para o mês que vem, não apenas para o ano que vem. Comece a fazer propostas para Deus, comece a fazer planos para Deus, para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, para daqui a 15 anos, para daqui a 20 anos.
para daqui até o dia que o Senhor vier buscar a gente. Comece a falar com Deus a respeito dos seus filhos, sobre a saúde dos seus netos, sobre a experiência que a tua geração vai ter com Deus. Gente, há algo impressionante nos homens de Deus. Davi, ele dá um conselho para seu filho Salomão: conhece o Deus do teu pai. Eu tenho orado para que meus filhos conheçam ao Deus a que eu sirvo. Eu tenho orado para que essa igreja, a Batista de Bom Retiro, a igreja espalhada na terra que nos ouve, que nos assiste pela internet, conheça esse Deus, não apenas de ouvir falar, mas através de experiências. Querido, se você foi levado diante do gigante, lute com ele, lute contra ele, mas lute sabendo que Deus é o Deus que te dá a vitória. Não há nenhum problema, não há nenhum impedimento, nada que te separe de Deus, nada que te separe do poder de Deus. Se aproprie disso e comece a lançar palavras proféticas, intercessões proféticas a respeito do teu futuro. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar agora. Eu quero abençoar a sua vida e eu quero destravar esse ministério de intercessão familiar profética, de intercessão pessoal profética, de intercessão em cada área da sua vida, cada área que leva o teu nome. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém? Pai querido, homens e mulheres jovens, adolescentes, hoje ouvem essa palavra em meio a tribulações, em meio a problemas domésticos, em meio a situações familiares graves, em meio à solidão, em meio a medos, em meio a falências, em meio a problemas os mais diferentes. A tua palavra diz que o Senhor levantou aqui homens como Abraão, como Daniel, como Moisés e como Davi. Todos eles, Pai, passaram por intimidações, por problemas graves. Daniel foi lançado dentro de uma cova, Senhor Deus. Abraão teve a ameaça de perder seu único sobrinho Ló, por causa do pecado de uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. A Bíblia conta a história de Abraão, homem segundo teu coração, que orou por ele. A Bíblia conta a história de Moisés, que intercedeu. Ele não pecou, mas ele intercedeu em favor de toda uma nação. A Bíblia conta a história de Davi, homem segundo o teu coração, que creu que o Senhor daria vitória para ele. Alguém que olhou para o passado. Davi olhou para o passado e disse: o Deus que me livrou no passado é o Deus que vai me dar vitória no futuro. Deus não te abandona, querido. Pai, em nome de Jesus, reveste-nos dessa unção. Cria em nós um coração puro, Senhor Deus. Tira de nós incredulidades, medos. Faz com que a coragem do Senhor entre no nosso coração. Tira de nós todo espírito de covardia. Tira de nós todo espírito de incredulidade. Enche-nos dessa palavra profética, porque a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Pai, meu coração hoje está cheio da esperança do Senhor, porque dias melhores virão, e eu quero interceder profeticamente por cada família, por cada homem agora. O Pai, como um sacerdote poderoso dentro da sua casa, levanta e dá para cada um deles musculatura espiritual. Pai, em nome do teu filho Jesus, eu oro por cada mulher sábia no seu lugar, mulheres de Deus como Sara, como Joquebede, como aquelas que se levantam como juízes e governantes, como Débora. Enche as tuas filhas, Pai, da sabedoria que vem do alto. Eu concordo aqui na terra que famílias que estão nos ouvindo agora serão visitadas pelo poder do Senhor, que seus filhos andarão nos caminhos de Deus em temor da sua palavra, que haverá honra a pai e mãe, que haverá conversão de coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu quero profetizar a saúde do Senhor no lar de cada família. Eu quero repreender em nome de Jesus todo espírito de enfermidade, todo espírito maligno que tem rondado, que tem cercado essas famílias. Eu te repreendo em nome de Jesus, e eu lanço aqui uma palavra de vitória, de fartura, de uma mesa, de um celeiro cheio da bênção do Senhor
na vida dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre as próximas gerações, sobre os netos dos seus netos, sobre aqueles que virão, seguindo o rastro de fé dos teus filhos. Ó Pai, que eles jamais abandonem o Senhor, que eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda da tua palavra, e que todos saibam que essa casa, essa família, é família tua, é povo teu, debaixo do sangue do Cordeiro, debaixo da unção do teu Espírito, debaixo da tua bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, pega essa palavra e profetize um futuro de paz, um futuro de alegria, um futuro de fartura, um futuro de festa para a sua vida. Amém? Deus te abençoe. Que bom que você estava com a gente. Lembre-se, semana que vem, ceia do Senhor, você vai fazer na sua casa. Se a nossa igreja ainda não estiver aberta, até agora não recebemos nenhuma orientação do governo e nem da nossa convenção na diretoria, estamos aguardando. Amém? Fica com Deus, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e sua casa, sobre tua história e todos aqueles que nos ouvem pela internet, em nome de Jesus. Amém. Amém? Dá um like, compartilha essa mensagem e fica com Deus. Até amanhã. Fica na paz.